Bom, nós estamos conversando hoje aqui com o Carlos. O Carlos é um parceiro da Fundação Palavra Mágica e hoje ele está vindo aqui para contar um pouco do seu envolvimento com o Clube de Leitura Palavra Mágica e como ele se transformou de leitor num monitor e um agente que sai por aí fomentando a leitura e convencer as outras pessoas a lerem livros. Como que foi essa tua experiência com os livros e particularmente com o Clube de Leitura Palavra Mágica, Carlos? É algo interessante, como eu já tive a oportunidade de dizer, nos clubes, nas oportunidades de conversa. Foi algo que, quando entrou na unidade, primeiramente... Você estava preso? Sim. Antes de ser preso, eu tinha tido contato com os livros. Bem pouco. Gostei do tipo de leitura, mas foi bem pouco. Dentro do cárcere, devido ao período que eu estava, sem atividade, eu comecei a fazer algumas leituras. Foi quando teve esse projeto super interessante, Clube do Livro, que é um projeto que incentiva a pessoa. É destinado a um título, você pega o título, tem um período de leitura e depois você faz a discussão. E você começou a ler um livro, foi se interessando pelo outro livro, como foi seu envolvimento com a leitura? Isso tudo começou, logo no começo. Eu acredito que você vai lembrar o dia que eu falei sobre o Carrasco de Goleiro. Foi um livro sobre o Ronaldo Fenômeno. Foi o primeiro livro. Eu acho que, se eu não me engano, foi um dos primeiros trabalhos que foi feito na unidade. Foi um livro que nós editamos aqui quando ele era um menino ainda, de 17, 18 anos, ainda não tinha tido toda essa explosão do fenômeno, Exato. né? E a biografia dele. Foi muito bom. A partir daí, foi surgindo o gosto. Pegando livros para ler, feito diálogo, a discussão foi super interessante. O que é bacana na discussão, que no momento que você lê o livro, você fica consigo aquele algo na cabeça. Quando começa uma pessoa a dar uma opinião, outra dá outra opinião, e aquilo vai surgindo, quando vê a discussão tá super bacana, e você sai dali com pontos que talvez você não prestou atenção, e às vezes o pontos que você prestou, outra pessoa não conseguiu entender, aquela discussão fica super legal. E nesse caso era um livro sobre futebol, que é uma coisa que todo mundo gosta, todo mundo conhece, todo mundo tem o que dizer e palpitar, todo mundo é um especialista no assunto, né? Certo, é verdade. Todo mundo faria melhor se estivesse lá, né? Muito bom. E todo esse projeto aconteceu quando eu ainda era aluno. É uma parte que é interessante. Eu era aluno e dentro da cela, isso foi me ativando um gosto pela educação. Dentro da cela eu tinha aquela paciência, alguns sentenciados perguntavam e tiravam dúvida comigo. Foi quando estudando, surgiu a oportunidade eu concluí os estudos, foi interessante. O que você fez? Eu lembro até hoje, eu estava concluindo o terceiro ano, aí tivemos a visita do Silvio, da FUNAP? Exatamente, Silvio da FUNAP, grande parceiro nesse projeto, nesse trabalho. E eu conversei com ele, eu ainda não tinha concluído os estudos, faltava fazer a prova do Enem. Falei, Silvio, eu tenho vontade de ser monitor, eu acho que seria bacana. Ele me fez a pergunta, você já fez o Enem? Você concluiu? Eu falei assim, ainda não. Aí ele me incentivou, ele falou assim, então faz a prova do Enem e passa, que vai ter a prova para monitor, se você passar você pode concorrer. E aquilo foi um incentivo que eu batalhei e consegui passar. Passei, tive uma boa nota, graças a Deus, e consegui fazer a prova para monitor e consegui a vaga. Aí o envolvimento aumentou. Aí você passou da condição de leitor para agente mediador de leitura. Exatamente. E como é que foi essa mudança, essa transição? Foi tranquila para você? Você já estava lendo bastante? É igual eu gosto de usar isso como exemplo. As pessoas dentro do cárcere, elas têm opção. A gente dizem assim, preso é tudo desocupado. Aqueles que querem, sim, estão presos, tem que cumprir a pena, pagar para a justiça. Mas existe aqueles que conseguem transformar esse período de reclusão
em um algo construtivo para a sua vida. E foi o que aconteceu comigo. E o fato de se tornar um monitor da FUNAP, ao mesmo tempo que era um gosto, aquilo ali era um compromisso. Eu não digo obrigação, mas era um compromisso, porque eu gostava do que eu fazia, só que eu tinha o compromisso de transpassar. Então, um ligado ao outro foi desenvolvendo e o trabalho foi acontecendo. Na época ainda era somente monitores, ainda o Estado não tinha entrado. Os profissionais de educação ainda tinham rumores que eles viriam, mas ainda era somente monitores. Então foi passando para frente e o trabalho foi acontecendo. Com as visitas, né, do pessoal da FUNAP, os projetos Palavra Mágica. Eu lembro também um projeto que teve muito interessante de leitura, foi de poesia, um projeto de poesia. Então, tudo isso interligado foi trazendo esse gosto, foi trazendo essa vontade, foi animando, foi sendo um retorno àquele trabalho. Porque eu acredito que o ser humano, ele, por mais que seja um aperto de mão, um legal, um joia, é legal, interessante um retorno daquele seu trabalho, daquele seu empenho. E aquilo era o nosso retorno. Ver os alunos alegres, contentes, ver os alunos incentivados a irem para a escola, pegando o livro, vinha 15 livros, aí saía os 15 e ficava lista de nome de espera. Então assim, ô Carlos, primeiro que acabar, você passa para mim, tá bom? E até teve caso de o aluno ler e ele falou assim, ô Carlos, tem como ler de novo? Outro exemplo muito grande, que isso é o nosso retorno, era o retorno que a gente... Não que a gente buscava, mas que vinha de encontro com o nosso trabalho. Era um projeto exclusivo, né, de alunos e tal. E tinha outras pessoas que viam a gente ler, que talvez já tinham estudos, ou então não seria adequado eles ocuparem a vaga de quem não tinha, então eles não estudavam. Pessoas vê o livro, vê você lendo o livro e fala assim, nossa, como que eu faço para ler esse livro? Eu falei assim, então, por enquanto ele ainda é somente destinado aos alunos. E a própria pessoa querer. Então ocorreu pedidos para que isso se expandisse. Então a gente via aquele retorno e era super legal. Era interessante. Você me contou uma vez uma coisa que eu achei muito interessante numa das idas a reuniões dos clubes de leitura. É que às vezes numa única cela tinha várias pessoas participando do clube e lendo um determinado livro. E cada um estava num estágio da leitura. E começava a discutir na cela, quem já estava um pouco à frente e tal. E de repente, alguns que não faziam parte do clube ficavam naquela angústia danada. É verdade. O que está acontecendo? Que história é essa? Verdade. E queria saber. Como é que era isso? Foi interessante, não foi uma vez, foi várias vezes. Mas gente, a organização da unidade, da cela. Então, um sentava na cama de lá, outro de cá. E às vezes os outros estavam ali embaixo e um conversando, aí um estava lendo o livro, ele falou assim, poxa, você viu o que o personagem fez? Eu olhei, então, cara, eu achei que ele ia fazer isso. E o outro ficava assim, né? Caramba. E nós falou, poxa, né? Lá na frente você vai ver acontecer isso. Ele falou, lá na frente você vai ver acontecer isso. O outro falou assim, mas o que vocês estão falando? E qual que é desse livro aí? Como que faz para ler esse livro aí? A gente falou assim, então, é o trabalho e tal. Passava e aconteceu da pessoa falar assim, não, na próxima pode colocar meu nome, eu quero. O que eu faço para poder? Eu quero ir, eu quero ler. Isso não foi uma nem duas vezes, foi muito interessante. E esse é o grande trabalho do mediador de leitura, do contador de histórias, né? Aquele cara que tem o poder, tem o dom de encantar o outro com aquilo que ele está dizendo, contando. Agora, uma coisa que eu gostaria muito de ouvir de você. Como que você acha que se dá na prática essa movimentação de uma pessoa tá ali, tá preso, tá prestando suas contas com a justiça, com a sociedade, tem um tempo vago que pode fazer uma série de coisas ou nada, como você bem relatou, e de repente ele pega um livro para ler. Como que um livro pode ajudar a mudar a cabeça de uma pessoa, mudar atitudes de uma pessoa, enfim, ajudar a transformá-lo numa pessoa cada vez melhor, que é o objetivo de todos nós lá ou na rua, né? Bom, isso é um fato que a leitura transforma.
Daí eu acredito que, né, desde passados, né, foi destinado que teriam que ser escrito, porque a partir do momento que alguém lê, se ser transformado. Tá. E o fato de você estar recluso e ler um livro é como se você estivesse superando aquela grade, aquela prisão, você estivesse dando asas, você entrar, ler um livro com aquele entusiasmo, você navega dentro dele. Você, por mais que tenha barulho em volta, tem pessoas que não conseguem se concentrar, mas quando você está naquela empolgação da leitura, os barulhos somem, você escuta o barulho do livro. Então isso é super importante, super essencial para uma pessoa que está nessa condição, ajuda muito, e a questão de mudar pensamentos. Como que isso acontece? Muda pensamentos porque livros, na maioria das vezes eu acredito, existe muitas ficções, mas o livro, ele tem um pedacinho de cada um. Muitas pessoas se identificam. Um livro show, que a gente vai usar, Hermes Motoboy. Toda coincidência, né? Toda semelhança é pura coincidência da minha atual função. Claro. Mas eu sempre lembro deste livro, é interessante. Só uma coisinha, porque o Carlos, depois que veio pra rua, fez um investimento junto com a sua mãe, né, Carlos? Foi lá, comprou uma moto, se transformou em motoboy e passou a ter serviço a dar com pau. E tá pagando a moto, já tá antecipando as parcelas lá do fim. E um pouco tempo antes de sair, ele tinha lido esse livro no clube de leitura, que aliás fez um tremendo sucesso, porque todo mundo falava desse livro, né, Foi Carlos? um dos livros que ficou para a história do clube da leitura, que devido à vida do personagem, muitos se identificaram, mesmo que não tinham a mesma profissão, ao ambiente vivido. Então isso que é onde que eu falo, muda pensamentos. Ele se identifica com aquilo, e ele vê a história do personagem, ele fala assim, poxa, cara, é tão igual a minha, então, eu poderia tentar fazer diferente. Mas é um livro, é livro. Não, mas basta tentar. E se eu tentar fazer diferente? E esse tentar fazer diferente fica gravado na cabeça. Então, na oportunidade que você vai ter uma bagagem para te direcionar. Diferente daquele que fica recluso, período que for, não importa, sai sem bagagem nenhuma para ser direcionado. Então ele vai chegar lá fora, as mesmas amizades, os mesmos objetivos, e o caminho dele vai ser o mesmo. Diferente aquele que busca numa leitura, num apoio, num projeto, num estudo, ele vai ter bagagem diferenciada para direcionar ele lá fora. Ele vai chegar lá, as mesmas amizades, ele vai ter a capacidade de analisar, ele vai ter a capacidade de falar assim, bom, eu já tive esse tipo de amizade, ela não me trouxe coisas boas. Eu não digo assim, lógico, hoje eu tenho amigos que continuam com os objetivos deles, mas eu não paro, tudo bom, às vezes até paro, quando a gente está junto, cumprimento, como você está, tudo bom? E a família, bem, são conhecidos, mas não é aquele, vamos dar uma volta junto, se eu sei que aquilo ali não vai me trazer o que eu busco, o retorno que eu estou buscando, para que eu vou ficar? Então eu acredito que o livro, os projetos que são executados dentro do cárcere são fundamentais, ajudam mesmo. Pode não ajudar 100% das pessoas, mas não recordo quem que foi, não sei se foi o Silvio que disse uma vez, alguém que disse uma vez, falou assim, uma pessoa que é resgatada, dentre 100, dentre 10, dentre 100 pessoas, uma pessoa que é resgatada, o projeto valeu a pena. Valeu a pena, foi um investimento, mas teve um retorno. Então, isso é igual eu até acabei de dizer ali, eu não gosto de me colocar como exemplo, porque eu saí com o objetivo eu não saí com o objetivo de sair anunciando aos 4 cantos. Eu mudei, hoje sou uma nova pessoa. Hoje eu tenho um pensamento diferente, hoje eu não mexo mais com droga, hoje eu não cometo mais crimes. Não, eu não saí com esse objetivo. Eu saí com o objetivo de ser quem eu sou. Se eu mudei, você vai ver. Se eu mudei, o próximo vai ver. Quem estiver andando comigo, não tem como eu esconder quem que eu sou 24 horas. Não tem como uma pessoa usar uma máscara e viver dias após, um dia após outro dia, e essa máscara permanecer, não tem como. Então, se realmente eu mudei,
as pessoas vão ver. Claro. Agora conta uma coisa, no seu caso específico, como que um livro chegou e começou a mudar a sua maneira de pensar? Você consegue lembrar de um livro desses? Livro, para você ver, por isso que eu falo, os projetos dentro da unidade, a FUNAP está envolvida nessa área. Totalmente. Eu consegui... Esses projetos existem por conta da FUNAP, né? Exatamente. Eu tive essa experiência através da monitoria. Foi dentro da sala de aula. Eu já gostava de ler. Tá. Os projetos entraram, eu gostava de ler. Mas eu comecei a observar a diferença, foi quando eu tive a oportunidade de... Virar monitor. Monitor. Tá. Porque o conhecimento... O livro é bagagem... como que eu posso dizer? Tipo... Vamos lá, uma história, uma literatura também entra na área da didática e tal. Mas o que transformou, que me mostrou a capacidade que eu tinha foi quando eu entrei na área da didática, estudar A responsabilidade que a FUNAP deu, a confiança, você Isso. foi lá, agarrou e foi te interessante. ajudou nesse processo de Eu transformação. comecei a pensar porque eu tinha uma sala na minha frente. Pessoas que, apesar de morarem junto comigo na mesma cela, me respeitam. Alguns me chamavam de professor. Aquilo poxa, não é possível, é um impacto, cara. Claro. Você sabe que você é um sentenciado igual o outro. Ele chega, professor, me manda dentro o sistema de comunicação cela para cela, é um pouco difícil. O cara mandava uma folha, professor, faz umas continhas aí e manda pra mim ficar treinando, porque eu gostei da aula de hoje. Poxa, incrível, eu lá e aquilo ficava... Sabendo assim, que você estava ajudando assim, aquelas poxa, pessoas. cara, Né? eu, na minha condição, igual o outro, ele me pedindo pra me ajudar ele. Aquilo ali, ao mesmo tempo, igual eu falei, é um compromisso muito grande. Então, aquilo ao mesmo tempo que era um gosto, era um compromisso. Eu não gosto de falar obrigação, mas... E eu fazia aquilo. Então aquilo foi mudando meu pensamento. Foi mostrando que, do mesmo tanto que eu tentei, né, como que se diz, bati em ponta de faca, uma forma de expressão, acreditando que aquele era o caminho certo para mim, que eu ia conquistar as minhas coisas, e vi que eu só tive prejuízo, só percas, eu comecei a perceber, poxa, o mesmo empenho que eu tive, o mesmo esforço que eu tive, eu posso usar isso de uma forma correta e honesta. E, como se diz, a matemática ela é exata, cara. Se você trabalhou, você vai ter o que você precisa. E se você é um trabalhador, uma pessoa honesta, você não vai ter problema com a justiça. Eu acredito que ninguém gosta de andar na rua e ter ou que abaixar a cabeça ou ter que desviar o seu caminho por problema com qualquer tipo de assunto. É verdade. Ô Carlos, agora tem uma coisa que eu sempre achava muito interessante quando via, o empenho seu e de outros monitores como você para conquistar outros leitores presos da mesma ou de outras celas. Vocês liam os livros antes, se preparava para contar e para ganhar aqueles leitores que iam participar de um processo de votação popular para ver o livro que ia ler na próxima quinzena. E aí, com o linguajar todo próprio, com a vivência, com a experiência, com a ginga de cada um, você chegava e passava o recado de uma maneira muito fácil que o outro entendia. Isso. E despertava o gosto pela coisa. Exatamente. Como que era esse preparo de vocês? Porque o resultado era extraordinário. O bacana é que sabíamos a linguagem de quem estava ali. Não que os responsáveis, né, pelo trabalho em si ali, a organização, não soubessem, claro. Mas a gente convivia junto. Era um igual, né? Tava do lado de lá da cela, né? Então a gente sabia que a forma que eles iam entender melhor não era simplesmente apresentar, esse é o livro, vocês vão ler ele e depois a gente vai discutir. Não, você lia e você sabia o que ele estava esperando ali. Igual, teve casos, a gente conseguir convencer o aluno e ele chegar um aluno, o Silvio lembra do dia, foi super interessante. O aluno não gostar do livro, mas já teve outros que gostaram muito do livro. Então, eu acho que o maior detalhe nisso tudo é a linguagem.
você saber falar a linguagem no caso, o leitor, que era igual a mim na situação. Legal. Muito Bom, bacana. esse foi um papo aqui com o Carlos, uma figura sensacional que vale a pena conhecer, conversar e passar. A gente poderia passar horas aqui falando. E o Carlos se propõe, e é uma coisa que não é tão comum, a vir e dar o seu depoimento depois de ter saído da prisão, de ter cumprido a sua obrigação com a justiça, com a sociedade, justamente para dar esse depoimento do papel que a educação, a sala de aula, os livros têm na vida das pessoas, esse papel tão transformador. Obrigado, Carlos. E boa sorte aí na vida fora. Valeu.